Olá, boa tarde. Começando mais uma edição de Os Donos da Bola e hoje o programa tá imperdível. O mundo do futebol tá uma loucura. O Mano Menezes aceitou a proposta do time chinês e aguarda detalhes para deixar a Toca da Raposa. Será que vai ser o David mesmo? Mais informações, mais detalhes de bastidores com a Dimara e com o Pans. E o Diego Aguirre foi anunciado agora há pouco pelo Daniel Nepomuceno no Twitter, ao estilo Alexandre Calil, já confirmado, chega ainda hoje à tarde em Belo Horizonte e vamos repercutir tudo, a opinião do torcedor, a opinião dos nossos comentaristas sobre o novo treinador do Atlético e, claro, a voz da massa, a voz da China Azul, a gente vai ouvir com a Kika Branco, que é sempre o canal com os nossos telespectadores. E claro, a gente já começa com aquele recado mais do que especial. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o gigante da Pampulha, o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É isso mesmo. Então é por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira, ganha a quem não joga. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas vamos reforçar. Na volta tem informação, tem opinião, tem novidades sobre o David, tem novidades sobre o caso Mano e tem tudo sobre a chegada de Diego Aguirre. Hoje o programa está imperdível. Rapidinho a gente volta. Os Donos da Bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa do jeito que o povo gosta nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Parque da Família, Guanabara, uma festa a cada dia. Vem curtir, se divertir. Guanabara, Parque da Família. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Assista às quartas e sextas no Jornal Band Minas, o especial de Malas Prontas. Os roteiros turísticos do estado de Minas Gerais de um jeito diferente. Oferecimento CEMIG, a energia de todos os mineiros. Governo de Minas Gerais. De volta com os Donos da Bola, olha, nós vamos começar a falar do Galo, mas eu tenho que pedir para você mandar mensagem pro @osdonosdabola_mg, porque já está uma loucura, discordância total a respeito do Diego Aguirre. Você aprova a contratação do uruguaio? Eliminou o Atlético na Libertadores para chegar à cidade do Galo? A gente quer ouvir sua opinião. Daqui a pouco a Kika Branco vai repercutir, vai fazer um apanhado ali para ver se houve a aprovação da massa do Galo ou se a turma está meio reticente. Então, falando do time alvinegro, Marcos Rocha falou do seu ex-técnico, o Cuca, sempre envolto em polêmicas ali. Também sobre o Marcelo Oliveira. Não tem isso mais, viu, gente? Estava no TP, mas a gente cortou. E vamos falar do Diego Aguirre. É ele, Rodrigo Genta. Daqui a pouco a gente chama o Marcos Rocha. Eu não sei do que ele vai falar, mas que ele vai falar, ele vai. E agora a gente vai chamar sobre o Diego Aguirre, né? Vai ter alguma matéria, vai ter algum VT, já que 3x4, Marcos Rocha falando do Aguirre. O Marcos Rocha falou de todos os treinadores do mundo. Ele ajudou muito o Aguirre na Libertadores, entregando o gol. Boa, gostei. E o Lisandro Lopes também. Então, Marcos Rocha, meu filho, fala o que você pensa do Aguirre. Nunca tive experiência, né, com um treinador estrangeiro.
né? Dentro do grupo não foi conversado ainda a respeito em relação ao treinador estrangeiro, né? Diego Aguirre, né, que você disse, já tem uma experiência no Brasil por ter dirigido o Internacional, né? Já conhece as características da nossa equipe por já ter jogado a Libertadores, né? Contra. Mas acho que a gente não vê nenhum mistério. Acho que o importante é que ele vem, que a gente o respeite, ele nos respeite dentro das nossas condições, para que a gente possa fazer um bom trabalho e que o Atlético possa sair vitorioso nesse caso. A grande vantagem de ser âncora é que quando você tem um tema que você não está muito afim de falar, você passa para os outros, você não é obrigado a dar opinião. Então vou pedir para Edmar Oliveira abrir os trabalhos. Falando, Edmar, o que você pensa do Diego Aguirre? Muita gente defendendo, muita gente criticando, realmente aquela famosa divisão de opiniões. Todo mundo lembra da história do rodízio, como se o cara se baseasse só nisso também, né? Mas enfim, você gostou, você não gostou? E por que, Edmar? Por que você aprovou ou desaprovou a contratação do uruguaio? A massa está ansiosa para ouvir sua opinião. Boa tarde para todo mundo. A gente está acompanhando uma grande divisão nessa história do Diego Aguirre, né? Muito porque eu acho que a opção é a ausência de informação mesmo, né? A gente conversa com os companheiros do Sul que tiveram mais ligados a ele. Muitos dizem que ele é muito bom, outros detestam e detestaram o trabalho dele, baseado na questão do rodízio. Essa divisão, né? Exatamente. E conversando com os companheiros, a gente sentiu um pouco que muitos dos que não gostam do trabalho do Diego Aguirre tem a ver com uma situação que foi colocada no Internacional, que é o fato dele ter um sistema de jogo e que todo mundo tinha que obedecer esse sistema e não criar um sistema de acordo com o que ele tinha à disposição dele, que é mais ou menos o que se faz e o que tem que se fazer dentro de um futebol moderno que a gente vive, de um futebol que não tem essa grana para trazer todo mundo que você quer, da forma como você quer, para encaixar ali nos pontos, né? Ou seja, o aproveitamento do que você tem. Me pareceu um maior questionamento, além da questão da condição física mesmo do time, né? Parece que o preparador físico dele também não era o ideal. Isso é um detalhe importante, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. E isso parece que o Atlético vai resolver com a confirmação do Carlinhos Neves. Então, é um outro histórico. Acho que essa questão de adaptação, ele já teve essa passagem pelo Internacional, já sentiu um pouco o que é o futebol brasileiro em termos de cobrança, de questionamento. O pessoal do Sul questiona e cobra muito. Para mim, se transformou numa grande interrogação. E acho que as coisas precisam ficar muito claras e transparentes. Claro que o Daniel Nepomuceno vai falar à tarde, mas as informações de bastidores são de que o Atlético meio que teve que abrir mão até de um teto, de uma situação salarial para trazer o Aguirre, que não foi barato, não veio barato, que o Cuca teria pedido uma fortuna e se tentou falar com o Cuca. Mais barato do que o Cuca foi, né? Porque o Cuca está querendo ganhar mais do que você ganha aqui, Edmar. Mais de 1 milhão em relação à comissão técnica. Só do Cuca seria 700 mil. Então é muita coisa para você querer ser treinador no Brasil dentro de um contexto. E aí o Atlético ficou meio sem saída. Né? E apareceu o nome do Diego Aguirre. Falar que vai dar certo, que está tudo bem e que era o perfil que eu imaginava para o Atlético como treinador, não é. E também para dizer demais do trabalho dele, eu acho que a gente ainda não tem esse respaldo para fazer. A gente vai depender muito da formação e do que o Atlético vai fazer daqui para frente. Ele teve um trabalho, né, Edmar, razoavelmente conhecido no futebol brasileiro com o Penharol, quando ele chegou à final da Libertadores e o Santos foi campeão com o Muricy, aquela final que o Neymar fez gol no Pacaembu. Ali ele já ficou um pouquinho conhecido porque, como ele enfrentou um time brasileiro na final, houve análise do histórico dele na imprensa, então a informação já começou a chegar. E depois, óbvio, no Internacional, muito badalado, com um time caro, sendo avaliado o tempo todo. Eduardo Panzi, a Edmara pegou de passagem ali num ponto que eu queria abordar com você. O JB, né, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, já esteve com a gente algumas vezes, tanto eu como você, já participamos com ele por telefone, da programação da rádio, e eu lembro que um dia que a gente almoçou com ele, ele disse o seguinte, e tem muito tempo já tem muito tempo, a Aguirre ainda estava no Internacional, não tinha caído, não tinha fato novo no Internacional, ele dizia o seguinte, o consenso no Internacional, ou nas pessoas que ficam ali em torno do clube, é que o Aguirre é um bom treinador e que o principal problema é a parte da preparação física, que a Edmara já falou ali. Que o preparador físico dele era muito fraco, para usar o português claro. Isso eu não tenho a menor condição de avaliar, porque eu não estava lá no dia a dia. Mas essa era a opinião corrente. Então, nisso,
já é uma boa notícia para o Atlético, porque ele vai chegar muito provavelmente com o Carlinhos Neves. Então a parte ruim, entre aspas, do trabalho do Aguirre, segundo a imprensa do Rio Grande do Sul, não vai vir para o Atlético. E para as pessoas terem dimensão de como isso foi um problema, chegaram a falar com o Aguirre várias vezes: meu querido, nós queremos tirar o seu preparador físico. A gente quer que você continue, mas a gente quer uma turma nova para cuidar da preparação física. Ele não quis por ética, por fidelidade e até por convicção, o que é bacana da parte dele. Então, fala um pouquinho e fala dessa parte, já que você conversou tanto com o JB também. Você acha que o principal problema era esse mesmo, que o Aguirre é bom e que o trabalho do dia a dia ali da preparação física que era fraco? Cadu, boa tarde, telespectador. A primeira coisa que eu procurei fazer quando ontem à noite tudo indicava que seria o Aguirre foi entrar em contato com alguns companheiros da imprensa gaúcha, entre eles o JB Filho, até de madrugada conversando, e parece um consenso de que o trabalho do Aguirre, do técnico Diego Aguirre, foi um trabalho bem feito, é um cara que trabalha muito, taticamente é muito estudioso, trabalha demais a parte tática, mas que o preparador físico, se eu não me engano, chama Fernando Pinhantares, que trabalhou com ele no Internacional, foi o principal problema do Inter no primeiro semestre. Entre outras coisas, Pan, só porque eu lembrei agora, para não perder ali o gancho do que você está falando, parece que ele não fazia musculação, aí os jogadores ficavam com uma preparação física... Ele tinha a forma de trabalho dele, que é diferente do que se trabalha no Brasil, e todo mundo via reflexos disso dentro de campo. A gente também não pode esquecer que ele tinha que dar jeito em Hever, Ruanda, Alessandro, Anderson chegou gordinho. Então, e ele teve problemas também pelo próprio elenco que o Inter entregou nas mãos dele. Newton, né? Muita gente. O elenco do Inter tem esse problema físico e juntou com o preparador, com um trabalho questionável, e aí a coisa desandou em relação a Diego Aguirre. Falando especificamente do treinador, Cadu, o que eu acompanhei dele foi de perto, foi o trabalho dele no Internacional. Eu não tenho como chegar aqui agora e dizer que eu acompanhei muito o Penharol na Libertadores de 2011. Mas ali, eu concordo com você, dizer que acompanhou muito não dá, mas já dava para ter uma noção. A gente viu os jogos da final. Ele tem times organizados, da forma que ele pensa em organização de futebol. Outro ponto que se pega muito e que a gente tem lido demais é o rodízio. A gente precisa saber também se o rodízio que ele fazia no Inter não era em função dessa condição física ruim, que ele via necessidade de se fazer o rodízio, ou se é uma coisa dele, independentemente do elenco, está bem ou mal fisicamente, ele tem como entendimento de futebol que o rodízio deve ser feito. Isso eu tenho dúvidas também. Agora, eu já deixei minha opinião aqui clara. Eu acho que ele gosta do rodízio como filosofia mesmo. Pode ser. Eu deixei minha opinião aqui no programa antes de ontem, a respeito do Aguirre, e eu não mudo a minha opinião. O Atlético... Não oficialmente, o Daniel chegou aos microfones, o Maluf, e falaram: nós procuramos Muricy, Cuca e Sabedia. Eles não falaram isso, mas a gente sabe que eles procuraram e que fizeram propostas oficiais para Muricy, tomou um não, Cuca pediu muita grana, ter feito até um leilãozinho, e para o Sabedia, que ganha muita grana, não quer vir para o Brasil, quer para a Europa. Se eu analisar o Aguirre com esses 3 nomes, eu acho ele o mais desqualificado. Não que ele seja ruim. Eu não escolheria entre Aguirre, Sabedia, Cuca e Muricy, ele seria a minha última opção. E eu acho que o Atlético foi por esse caminho. Ele tentou um, não, ele tentou o outro, assustou com a proposta, ele tentou o terceiro, viu que era muito caro. Ontem saiu notícia que o Atlético foi ao Chile procurar o Sampaoli, pediu mais de 1 milhão. Gente, o Sampaoli não vai treinar nenhum clube do Brasil. Não tem condição, está entre os 3 melhores técnicos do mundo. Não vai treinar até time da América do Sul, no máximo a seleção argentina. Exatamente. Ele vai ou para um time da Europa ou para a seleção argentina. Então, Cadu, o que a gente tem a dizer? É que o Atlético acabou contratando quem não era a primeira opção, talvez nem a segunda. Vai ter que planejar o clube para o ano que vem. Com o Diego Aguirre, ele chega hoje, dizem que vem até no jatinho da Tenco. O povo gosta de falar um monte de coisa. E dá força para o trabalho dele, mas o que... E já vai direto para o fogo de chão, porque ele adora rodízio. Vai para um rodízio. Agora, o que me deixa mais tranquilo em relação a isso tudo é que o Atlético também está anunciando o retorno do Carlinhos Neves. É um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Melhor, né? Do futebol sul-americano, mostrou um baita trabalho à frente do Atlético, volta para a comissão técnica física do Atlético, fixa do Atlético como preparador físico. E aí, se tudo que vem da imprensa gaúcha, que o Aguirre é bom treinador, trabalhador, bom taticamente, quem sabe ele dá jeito, por exemplo, no sistema defensivo do Atlético,
e o Atlético tendo um baita preparador físico, que é o Carlinhos, e a gente sabe, e chancela que ele é bom, porque a gente conhece o trabalho dele, pode dar certo. Ó, sem querer fazer o papel de advogado da diretoria, mas algumas coisas que eu acho importante a gente ponderar. O Atlético de fato tentou o Muricy, de fato tentou o Cuca com relação ao Sabed. Eu não sei exatamente como que foi a relação, porque o Daniel é amigo dele, então você não sabe até que ponto é uma conversa natural, até que ponto é uma sondagem concreta para ele chegar e ser treinador. Eu gosto do Muricy, gosto do Cuca. Agora, honestamente, para mim não foi uma derrota do Atlético não fechar com esses dois. Porque uma coisa é você avaliar só a qualidade. Outra é você avaliar o custo-benefício. O Muricy e o Cuca pedem valores irreais, eu acho que não vale a pena, eu acho que é loucura pagar. Então eu acho que o Daniel Nepomuceno acertou ao tentar e acertou ao não fechar. Foi responsável ao não fechar. Foi responsável ao não fechar. Se o Aguirre seria o nome ideal é outra coisa, mas nessa linha aí de às vezes quem vai mais pro lado do coração, mais irracional, até que quer que o clube traz um grande valor. Assim, porque a gente está acostumado. A gente está acostumado. Em torno de 500 mil. A gente está acostumado. O Cuca é 700. A gente está acostumado. O Cuca é 700, assim, para começar, né? Ele, na verdade, quer até mais. Talvez vai para São Paulo, porque estava esperando o Palmeiras, estava doidinho para o Palmeiras perder, né, Cuca? Para ver se você tinha uma chancezinha lá com o Uran e tal. Não deu certo. Agora, Edmar, eu queria que, dentro dessa perspectiva que eu coloquei, de custo-benefício, que você avaliasse. Tudo bem, a gente prefere o Muricy, a gente prefere o Cuca. Mas, considerando a parte do custo-benefício, você não acha que vale a pena? Pé no chão, profute, guardar dinheiro para trazer jogador, não fazer uma loucura investindo num treinador? Eu acho que é muito importante. No caso do Diego Aguirre, é bom a gente lembrar para o torcedor do Atlético também o seguinte, muito do que aconteceu com ele tem a ver também com uma diretoria bem maluquinha do Internacional e com os problemas que o Internacional tem fora das quatro linhas, que ele foi demitido. E, gostando ou não do Aguirre, ele foi demitido injustamente. Isso aí. Ali não era hora de quebrar o trabalho. Foi demitido com o famoso fato novo que a diretoria... Tomaram 5 no lombo no maior rival no primeiro jogo sem ele. E a gente não pode esquecer destes problemas, porque isso interfere diretamente no trabalho do cara. Então, às vezes não foi tão brilhante como se imaginou, e a gente apostou, eu apostava no Internacional no início, em termos de Libertadores, em termos de Campeonato Brasileiro, a gente sempre aposta no Internacional. E talvez ele não tenha conseguido realizar o trabalho dele também, por isso tudo. Teve problema de salário, tá com problema lá agora, negócio de doping, todo mundo sabe disso. Então, assim, é uma série de coisas que o cara enfrentou também. Não dá para você dizer que foi só dentro das quatro linhas. E teve, e claro, gente, existe esse próprio problema com o preparador físico é um desconforto pro cara, porque é uma pessoa da confiança dele, é um amigo do Aguirre, aí todo mundo cornetando. Eu acabei de ler uma participação do telespectador ali embaixo. Gente, uma coisa que é muito importante que fique bem clara para o torcedor. Eu tô olhando ali porque eu tô lendo. Independentemente, Cadu, telespectador, de vir Aguirre, Sabeja, Muricy, Cuca, Guardiola ou quem fosse, o Levir seria mandado embora. Porque eu li agora, por que mandou o Levir se não tinha outro? A diretoria do Atlético não iria ficar com o Levir. Mas aí... Entre Levir e Aguirre, eu prefiro o Levir. Mas aí por isso que o torcedor faz o questionamento. Mas já era... Não, mas eu estou dando a informação. O Levir não ficaria independentemente de quem viesse. Já havia um desgaste... Não sei se com diretoria ou com grupo, acredito que seja até mais com a diretoria, não sei, o Mater, o auxiliar do Levir, mas ele não ficaria, isso é fato, independentemente de quem viria. Mas que eu ainda prefiro o Levir do que o Aguirre, prefiro. E tem que lembrar também, só para completar, essa questão do Cuca não foi só a questão financeira também. Todo mundo sabia e soube desde o início que havia uma rejeição enorme ao retorno do Cuca. Então não era só... Você vai gastar $1 milhão para trazer um cara que já tem problema com os jogadores? E arrumar confusão, querendo ou não, eles são em maior número. Quantas vezes a gente já viu quando um treinador não dá certo dentro do relacionamento, o trabalho não anda. Então, acho que o atleta, dentro dessa questão do custo-benefício, do que era possível e tal, o Muricy era o cara. Ele era o cara, na ausência do Levir. Mas se não deu com ele, se o Cuca tinha essa rejeição e o resto tudo e a confusão toda que arrumaram, o Diego Aguirre vem como uma alternativa interessante de se observar e de aguardar para ver no contexto. Agora, Edmar, eu queria trazer o confronto Inter-Atlético, quando ele estava do lado colorado, para saber a opinião do Panzi no seguinte aspecto. No Independência, foi um jogaço, 2-2, foi um dos melhores jogos do ano do futebol brasileiro. Foi legal mesmo. Mas no Beira-Rio, eu achei que no segundo tempo o Atlético foi muito melhor. Que foi muito injusto. Foi o jogo de um time só e o Atlético deu um azar danado. E aqui, eu achei que foi equilibrado. Foi um jogo melhor naquela perspectiva mais tradicional mesmo, de lá e cá, todo mundo jogando bem. Lá eu achei que o Atlético jogou bem e o Inter nem tanto. Mas com o jogo aqui...
ele deixou 2 dos seus principais jogadores de fora de um mata-mata da Libertadores em confronto contra Peixe Grande, né? Ele deixou o Valdívia de fora, que naquele momento era o grande craque do time, e deixou o outro, qual foi o outro? O D'Alessandro de fora. O que você acha desse tipo de coisa, Panzi? Você acha que é uma originalidade? Você acha que é uma loucura? Você acha que está errado? E aproveita e fala do rodízio de forma geral. Porque, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Não é só o rodízio de trocar jogadores. Ele faz o rodízio de um jeito meio doido, né? Ele chegou... Tem até um bicho aqui que caiu, né? Eu acho que ele faleceu, esse bicho, nesse momento. É sorte. Mas, dá sorte isso aí? Parece que sim. Ele não fez um rodízio normal, igual o Osório, que troca muito, mas o Osório não chegava num jogo importante e tirava o Pato, entendeu? Que era o principal jogador de São Paulo. Ele tirou o Valdívia e o D'Alessandro. Você acha que é loucura demais? Você acha que é meio professor Pardal? Ou você acha que é o cara que, esse é corajoso? Quando a gente vai analisar um time de outro estado, que a gente não acompanha muito, aí quando o Atlético vai jogar contra o Inter, Cruzeiro vai jogar contra o Inter, a gente procura ouvir com 1 semana e meia, ler coisas do Rio Grande do Sul, o que eles falam a respeito da formação. Antes do jogo Atlético e Inter, no Independência, a imprensa achava meio que loucura deixar o Valdívia no banco, por que não utilizar o D'Alessandro e o Valdívia? Mas a gente achou também, né? Não, a gente muito mais, porque a gente está de fora, e, pô, o cara é doido. Mas o Inter não fez um jogo ruim contra o Atlético em Belo Horizonte. Na minha opinião, o Inter surpreendeu o Atlético em Belo Horizonte. O primeiro tempo do Inter foi muito bom, o início do Inter foi muito bom. E o Inter fez o segundo gol assim que entraram D'Alessandro e Valdívia. O D'Alessandro bateu uma falta e o Valdívia fez o gol de cabeça. Os dois participaram do segundo gol do Inter. Aí a imprensa gaúcha no dia fala, não, ele ousou, acabou que deu certo. Eu acho que foi um erro. Eu utilizaria Valdívia e D'Alessandro. É o famoso de besta bestial em 90 minutos. O cara deixa os 2 craques do time de fora, é o pior do mundo, professor Pardal, aí dá certo. Não, pensando bem, ele taticamente enxergou uma coisa. E lá em Porto Alegre, ele começou com os 2, o Inter fez os 2 primeiros gols, Valdívia e D'Alessandro, 2 golaços por sinal. Mas no conjunto da obra, Atlético e Inter na Libertadores, o Atlético foi melhor que o Inter. Mas imagina... O Atlético não mereceu ser eliminado pelo Inter. O Atlético finalizou mais que o dobro de vezes do Inter. Ele chegou a ser covarde. Ele tomou gols em momentos que era muito melhor que o Inter dentro de campo. Foi um bombardeio no segundo tempo lá, e ainda teve a questão da arbitragem. O segundo tempo do Atlético em Porto Alegre foi infinitamente superior ao do Internacional. Então, foi uma eliminação injusta, mas teve os méritos. O Inter teve os méritos. E outro ponto que o torcedor do Atlético está batendo muito. A forma com a qual o Inter perdeu a semifinal da Libertadores. Gente, foi acachapante aquele jogo lá no México, mas o adversário... um timaço. Isso é importante, não só o adversário é interessante, como é um adversário que tem mais dinheiro do que todos os times brasileiros. Tem um Gignac no ataque, que é titular não, que é atacante da seleção francesa, ganha mais de 1 milhão, só o centroavante, então menos, como diz o Everton. Não é sempre que o futebol brasileiro é o bambambam, não. Às vezes você tem que olhar que o adversário é melhor. Mas nossos comentaristas já opinaram, e mais importante agora, os telespectadores. Kika Branco, a musa da TV mundial, eu diria. Mais bonita que a Renata Fã, que torce para o Internacional, já que a gente está falando do Inter. Kika, como que a torcida do Atlético está avaliando a chegada do Aguirre? Boa tarde, Cadu. Não é para tanto, mas vamos lá. Cleuser Rodrigues, para quem sonhou com Muricy, Cuca, Saavedra e Bielsa, Diego Aguirre é muito pouco. Como o Panzi já antecipou, mas a pergunta do Léo Juan Thiago, a diretoria falou em tantos nomes e me vem com Aguirre, para que mandar o Levi embora? Leonardo Lopes, não aprovo, posso queimar a língua, mas fosse para trazer o Aguirre, era melhor ficar com o Levi. O Vitor Tog, Diego Aguirre é um excelente técnico, mas tem que ser apresentado com reforços. E o Alan Augusto acha um bom nome, mas ele precisa saber que com o elenco do Galo hoje, não dá para utilizar desse esquema de rodízio. A gente vê que, em geral, na verdade, existe uma divisão de opiniões, pelo que a gente colheu antes do programa, mas com uma tendência maior à rejeição. Muito maior. Com a qual eu nem concordo, tá? Também Daqui a não. pouco eu explico por quê. Mas é um fato. Não estou dizendo que é o meu pensamento, mas analisando o que a torcida... o Twitter está favorável, Panzi? O Panzi não. Mas é enquete isso? O Rodrigo Gento está fazendo a enquete, 61% votando a favor do Aguirre. Mas as mensagens escritas, não os votos na enquete, estão mais negativas. Né? Então a gente não sabe também. Mas de qualquer maneira, a gente vai chamar a pessoa mais importante desse programa. Não está aqui fisicamente, mas está de corpo e alma. E vai aparecer o Everton Guimarães para dar um recado para nós.
Muito bem, agora o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora. Nesse telefone, tem o WhatsApp também. Olha, um consultor altamente preparado está aguardando sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Você vai ligar agora, marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Inclusive, se está sofrendo ação de busca e apreensão ou já perdeu o veículo, saiba que possui defesa e você ainda pode receber os valores já pagos corrigidos. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, tem que ligar agora. Faça a revisão do seu financiamento. Se der ocupado, insista. Ligue durante toda a semana. Avise os seus amigos. Atenção para o número 2559-8877. 2559-8877.